Amém. Deus seja louvado. Mais uma vez, boa noite a todos que estão aqui. Olha lá, Keva. Tô pequenininha lá na foto, ó. Mamãe, fala. Eu tenho essa foto também aqui. Mais uma vez, irmãos, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a partir do verso 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do verso 15. 17, a partir do verso 15. Esse texto, irmãos, ele é conhecido como um dos textos mais poderosos quando é voltado para o evangelismo e para a missão, né? Toda vez que vai se pregar sobre missão, ou vai se ensinar sobre missão e sobre evangelismo, oi Zilma, seja bem-vinda. Vai se pregar sobre missão ou sobre evangelismo, esse texto é um dos principais que são utilizados, porque ele traz dentro do seu teor a verdadeira origem missionária, a verdadeira origem evangelística. Esse texto ele vai mostrar que o apóstolo Paulo, apesar de sentir dentro de si uma coisa muito ruim com relação àquela cidade e àquele povo, ele não expressa isso. Ele sente aquilo, aquela agonia, aquela angústia, aquele aperto no coração e na mente, mas ele não expressa isso, ele expressa única e exclusivamente a palavra de Deus. Então é importante a gente entender que na caminhada cristã, nós vamos encontrar muitas pessoas, vida afora, que não pensam como a gente pensa, que não anda como a gente anda, que crê em coisa totalmente diferente do que a gente crê, que segue uma vida totalmente diferente do que a gente segue, mas tudo isso que é diferente no outro não pode, de maneira alguma, ser o causador da separação e da diferença entre nós e o outro. Nós precisamos entender que, como cristãos, nós não temos que aceitar muitas coisas que o mundo oferece, mas nós precisamos respeitar a posição do outro. Até que a gente possa, de livre e espontânea vontade, expressar a vontade de Deus sobre a vida do outro, através dos nossos exemplos, e de alguma forma, querendo Deus, conquistar as pessoas para Cristo. Então, para isso é preciso ter muita paciência, é preciso ter muita compaixão, às vezes é preciso ter muita compaixão, muita misericórdia e muito amor. E foi isso que o apóstolo Paulo demonstrou. E aqui nesse texto está incrustado, digo incrustado porque é um tesouro, né? São pedras preciosas. Está incrustado aqui, e se a gente for garimpar verso a verso, a doutrina cristã de uma forma tão viva e tão eficaz que nem a própria ciência pode ir contra o que está sendo dito aqui. Ela foi contra durante muitos anos sobre o que está sendo dito aqui, mas depois de vários estudos feitos e a tecnologia avançada, a ciência hoje é obrigada a concordar com esse texto de Paulo. Então é importante a gente prestar bastante atenção no que a Bíblia está nos dizendo aqui, porque isso é motivo de alegria para os nossos corações. Saber que nós cremos num Deus que não precisa mais só da fé para saber que ele existe, que ele é poderoso e é galardoador daqueles que o buscam. É claro que a fé é fundamental para isso, mas a própria ciência já prova isso, né? Com meios, no meio científico. Então isso é muito importante, isso é gratificante para nós que cremos pela fé, sem precisar ver nada, né? Mas para aqueles que ainda não conseguem crer com essa fé e precisam ver alguma coisa, esse texto aqui mostra isso, que a ciência já corrobora. Então, isto dito, vamos para o texto. Atos 17, a partir do verso 15, que diz assim: E os que acompanhavam Paulo levaram-no até Atenas. E tendo recebido ordens para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, ficou indignado ao ver a cidade tão entregue à idolatria. De modo que discutia na sinagoga com os judeus
e os gregos piedosos, e todos os dias na praça com os que ali estavam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, discutiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse tagarela? E outros, parece que está pregando deuses estranhos. Diziam isto porque Paulo lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que novo ensino é esse que tu falas? Coisas estranhas nos trazem aos ouvidos, e queremos saber o que vem a ser isto. Ora, todos os atenienses e estrangeiros que ali moravam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir as últimas novidades. Então Paulo, no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois religiosos, pois passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar em que está escrito ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós adorais sem conhecer, é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez todas as nações dos homens para habitarem sobre a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus fez isso para que buscassem e talvez procurando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas dizem, somos também a sua geração. Portanto, sendo nós geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte da imaginação do homem. Deus, porém, não levou em consideração os tempos da ignorância. Manda agora, porém, que todo homem, em todos os lugares, se arrependa dessa ignorância. Pois determinou um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do homem que escolheu. Ele disse: deu certeza a todos da ressurreição dentre os mortos. Quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, uns zombaram dele e outros o ouviram mais uma vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, juntaram-se alguns homens a ele e creram no que ele tinha dito. Dentre eles Dionísio, o Areopagita, e uma mulher muito famosa de nome Damares, e alguns outros que ali estavam com ele. Amém, irmãos? Até aqui. Irmãos, Paulo tinha saído de Tessalônica, uma cidade que ele tinha ido pregar juntamente com os outros irmãos, porque ele tinha sido perseguido pelos judeus, pelo povo de Deus, aqueles que eram responsáveis pela lei do Senhor. Eles, com inveja, porque Paulo tinha pregado e muita gente tinha ouvido, eles começaram a perseguir a Paulo. Fizeram uma grande multidão de pessoas que estavam ali contra Paulo, e outras que nem estavam contra, mas por serem envenenados a respeito de Paulo, foram contra Paulo. Porque eles diziam que Paulo estava quebrando a lei. E, na verdade, Paulo não estava quebrando a lei. Paulo estava seguindo a partir do ponto onde Jesus disse que a lei deveria ser seguida. A lei foi cumprida por Cristo na cruz do Calvário, com sua morte e com sua ressurreição, e agora o que impera, ou o que imperava desde então, é a graça, e não mais a lei de Moisés. Mas Paulo estava seguindo isso e foi perseguido, e ele saiu dali e levaram ele para Atenas. E vejam que, enquanto ele esperava em Atenas que os companheiros deles viessem para que eles continuassem a viagem,
Ele passeou ali por aquela cidade, e Atenas é a capital da Grécia, né? E ali eles adoram todos os tipos de deuses. Ali eles adoram touro como deuses, eles adoram cavalo como deuses. Eles têm deuses que são misturas de homem com boi, que é o Minotauro. Tem deuses que são mistura de cavalo com homem, que é o Centauro. Enfim, se existe um lugar de idolatria pagã terrível no mundo, é a Grécia. Não mais é de hoje em dia, mas é daquela época era terrível. E Paulo, vendo tudo aquilo, a Bíblia diz que o sentimento que subiu ao seu coração foi de indignação. Ele ficou indignado de ver como aquela cidade estava mergulhada em idolatria. E ele discutia com os judeus na sinagoga, com os gregos, com as pessoas na praça, falando sobre Jesus. Pregando Jesus para aqueles homens. E aí alguns homens acharam interessante a pregação de Paulo, porque ele falava de um Deus estranho. Porque eles tinham multidões de deuses que eles adoravam, mas eles nunca tinham ouvido falar de Jesus. E o que deixou a pregação de Paulo em destaque para que os gregos o ouvissem e quisessem ouvir cada vez mais, é que esse Jesus a quem Paulo estava pregando, falava sobre uma ressurreição dos mortos. Vocês percebem que hoje se fala muito pouco sobre isso na igreja cristã? Se fala muito sobre o aqui, o agora, o se adquirir, o ganhar, o lucrar, o armazenar, o ficar rico, o comprar, o ter propriedade. Mas não se fala mais, como se falava antigamente, que essa vida ela tem um fim. Vivamos nós durante muitos anos ou poucos anos, morramos nós de doença, de acidente ou de morte natural, já bem velho, de idade, mas essa vida uma hora tem um fim. E ser humano nenhum aceita esse fim, ou quer esse fim. Já está provado pela ciência e a psicologia, juntamente com a psiquiatria, e o Augusto Cury, que é um grande psiquiatra, ele fala muito sobre isso, que nem as pessoas que se matam, que tiram a própria vida, querem de fato acabar com a vida. O que elas querem acabar é com o sofrimento, é com a dor que elas estão sentindo. E é tão grande esse sofrimento e essa dor que elas chegam a tirar a própria vida para acabar com o sofrimento e com a dor. Mas ninguém quer perder a vida. Ninguém quer morrer. A gente quer viver. Por quê? Porque quando nós fomos criados lá no paraíso, quando Deus criou Adão e Eva, criou o casal eterno, não criou eles para morrer. O que fez eles começarem a perder a sua própria vida, envelhecerem e morrer, foi o pecado. Mas ser humano nenhum quer morrer. E aí, baseado nisso, hoje em dia existe uma filosofia dentro da igreja cristã que não se fala mais da morte. Só que nós sabemos que uma hora nós vamos morrer. E o que nos consola, o que deve nos consolar sempre, é saber que independente de nós irmos morrer ou não, nós temos um Deus que já ressuscitou dos mortos e venceu a morte. E que ele também prometeu que vai nos ressuscitar um dia. E nós vamos viver a partir daí eternamente. Então esse é o consolo do cristão. É por isso que Paulo estava pregando ali em Atenas e eles nunca tinham ouvido falar sobre isso. Os atenienses sabiam que os deuses ajudavam as pessoas enquanto estavam vivos. O que eles buscavam era o favor de Deus para essa vida, enquanto eles estavam vivos. Depois que morressem, segundo a filosofia ateniense dos gregos, acabou tudo, não existe mais nada. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que existe uma essência em nós que é eterna, que não morre. Porque quando Deus fez do barro a Adão, para que ele tivesse vida, Deus soprou nas narinas de Adão e ele viveu. E esse espírito que foi soprado nas narinas de Adão fez com que ele, juntamente com Eva, passasse a todos os seres humanos que foram gerados por ele depois. E aqui na Bíblia deixa bem claro que de um só Deus fez todos os seres humanos da terra. Isso é uma doutrina bíblica.
Nós viemos todos de um só casal. E esse casal recebeu de Deus o sopro da vida, o Espírito de Deus. É por isso que nós não morremos eternamente. A nossa carne morre, apodrece, mas o nosso espírito permanece vivo. E ele precisa de um corpo para habitar. E esse corpo que ele vai habitar depois dessa morte é glorioso, não morre mais, é eterno. Então, para os atenienses, aquilo pareceu muito estranho, porque eles estavam esperando nos deuses deles somente algo que os favorecesse para essa vida. E agora chega um cara falando de um tal de Jesus que promete a vida eterna, a ressurreição depois dos mortos. Aí pegaram Paulo, levaram lá para o Areópago. O Areópago, irmão, para vocês terem uma ideia, era como se fosse um estádio de futebol. Era um teatro ao ar livre. Botaram Paulo no meio do teatro ao ar livre do Areópago, encheram aquele lugar e pediram explicação para Paulo. Ó, nos explica esse negócio aí. Nós precisamos entender sobre o que você está falando. E Paulo começou exatamente no ponto aonde lhe causou angústia. Que foi aonde? Na idolatria que ele viu na cidade. E ele falou assim, olha, eu vejo que em tudo vocês são muito religiosos. Inclusive, passando pelos altares de vocês, eu vi diversos deuses lá, representados por estátuas. Mas eu vi um altar de vocês que não tem nenhuma estátua, que está vazio. E nesse altar está escrito ao Deus desconhecido. Então esse Deus desconhecido, que vocês adoram sem conhecer, é o Deus que eu vos anuncio. É o Deus que fez o mundo, é o Deus que fez as pessoas, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Esse Deus ao qual vocês adoram sem conhecer e até levantaram um altar para prestar culto a ele, é o Deus que eu vos anuncio, é o Deus que de uma só pessoa fez todos os seres humanos existentes na terra, do passado, do presente e do futuro. É ele, disse ele no capítulo 26, de um só fez todas as nações de homens. No capítulo 27, Deus fez isso para que, de alguma forma, o ser humano desperte e busque a ele, mesmo que na cegueira espiritual, mas Deus espera que o homem busque a ele de alguma forma. Portanto, diz o 29, sendo nós geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja feita de ouro, nem de prata, nem de pedra, nem de barro. Essas representações que vocês têm de deuses, dizia Paulo, na verdade, nada podem ajudar vocês, porque vocês esperam nela para esta vida presente. E eu vos estou anunciando um Deus que é tão grande, que é tão poderoso, que vocês não ousaram nem fazer uma estátua dele para colocar naquele altar, porque vocês não o conhecem e nunca o viram. Esse Deus é o Deus que não habita altar nenhum feito por mãos humanas e não precisa que nenhum homem lhe sirva, porque é Ele que nos serve, é Ele que nos ajuda. Paulo dizia, olha, os deuses que vocês têm aí sobre os altares, que são feitos de ouro, que são feitos de prata, de pedras preciosas, de barro, vocês têm que de vez em quando ir lá, passar um pano, jogar uma água, limpar, para não ficar cheio de pó, para não ficar feio a imagem do Deus de vocês. Vocês têm que limpar eles, não tem que fazer isso de vez em quando? Pois bem, pois o Deus o qual está sobre o altar, que vocês não o construíram, que vocês adoram sem saber quem é, ele não precisa que ninguém o limpe, porque é ele que nos limpa. É ele que trabalha em nosso ser, nos esculpe a cada dia, para nos deixar limpo, para nos deixar perfeito, segundo a imagem do seu filho. Vocês não vão de vez em quando lá oferecer comida em alguidars de barro para os deuses de vocês? Porque até hoje fazem isso.
Pega uma comida, prepara lá um arroz doce, preparam lá um cuscuz com carne de galinha cozida, preparam lá diversas comidas que são feitas na Umbanda, no Candomblé, em qualquer outra religião, e colocam aos pés de uma estátua que representa um Deus ao qual eles adoram. Então eles vão lá para alimentar aquele Deus, espiritualmente falando, é uma forma de alimentar aquele Deus. Pois bem, então o Deus que eu estou apresentando a vocês é o contrário. É Ele que nos alimenta, é Ele que cessa a nossa fome, é Ele que cessa a nossa sede, é Ele que tira de nós a angústia, é Ele que tira de nós a sensação do vazio, é Ele que supre as nossas necessidades espirituais. Nós não podemos lhe dar nada a não ser a adoração, porque é Ele que nos dá tudo. Então, irmãos, quando a gente para meditar no discurso de hoje em dia da igreja cristã e comparar com Atos dos Apóstolos, o livro que foi escrito por Lucas falando sobre a missão de Deus na terra e que se espalhou pelo mundo inteiro em menos de 30 anos, eles tinham pregado para o mundo inteiro, como Jesus disse no capítulo 23 e 24, que aconteceria. Nós lemos sobre isso, lemos as profecias de Jesus e de fato aconteceu. Em menos de 40 anos eles expandiram o evangelho pelo mundo inteiro. O evangelho saiu de Jerusalém e estava agora em Atenas, lá na Grécia, sendo pregado. E Paulo usando exatamente os mesmos artifícios que eles construíram para dizer, olha, aqui está o Deus verdadeiro. Esse Deus não habita em nenhuma casa feita por mãos de homem. Pelo contrário, ele habita em nós. Paulo disse, nós somos gerações de Deus. E não foi nem Paulo que disse isso, foram os poetas gregos. Nós somos sua geração, nós habitamos nele e ele habita em nós, assim como Cristo, lá em João 17, na sua oração sacerdotal, disse, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do mal e que os faça entender que o meu reino, o reino de Cristo, é um reino de consciência, não é um reino de pilares, nem um reino de castelos, nem um reino de palácios, nem um reino de baús cheios de ouro, de tesouros. Não é nada disso. Tudo isso é falível, tudo isso é gasto pelo tempo. A ferrugem come, o ladrão rouba. Quantas vezes Jesus nos disse isso? O reino de Deus é um reino de consciência. E ele disse, faça, Pai, com que eles entendam que eu estou em ti e tu estás em mim, para que quando eles entenderem isso, nós possamos estar neles e eles em nós. Então nós habitamos em Deus e ele habita em nós, não existe uma casa. Não existe um lugar, uma fixidez. Paulo saiu de Jerusalém, estava agora em Atenas e Deus estava lá. Daqui a pouco Paulo vai sair de Atenas e vai para os confins da terra, lá na Ásia Menor, em Éfeso, e Deus está lá. Ele está em todos os lugares, porque ele é Deus. E só ele é Deus. Então, irmãos, o que me deixa surpreendido é que muitas vezes nós somos pegos tendo medo de coisas pequenas, miúdas. E de fato, nós somos seres humanos e nos pegamos com medo de muita coisa. Mas o Deus que está acima da gente, irmãos, é o Deus que prometeu nos proteger de todos os males. E mesmo que a morte nos chegue, como disse Paulo aos atenienses, haverá uma ressurreição. Irmã Coca, haverá uma ressurreição. Não tenha a menor dúvida que você encontrará sua mãe, irmã Coca. Não tenha a menor dúvida disso. Assim como uma hora nós vamos e os nossos filhos nos encontrarão. Haverá uma ressurreição onde eu vou encontrar minha avó, que eu tanto amei, tanto amo na minha vida. E a todos aqueles que se foram, nós vamos nos encontrar. E não seremos mais pai, mãe, irmão, ou pai, mãe, filho. Nós seremos todos irmãos, uma família só, todos de Deus. Eles não se foram para sempre, eles não se vão para sempre. E nós também, como quando formos, não nos vamos para sempre, nós vamos nos encontrar. E não tem dinheiro nenhum no mundo
que pague isso. Não existe palácios, nem castelos, nem tesouros no mundo. Nós daríamos qualquer coisa para reencontrar os nossos amados, ou não daríamos? Ficaríamos pobres de esmola, mas queríamos nos encontrar com os nossos amados. Então o tesouro de Deus não é ouro nem prata, é consciência. É absorver como âncora na alma a certeza de que você vai reencontrar alguém que você amou e que já se foi, e que quando você se for e deixar os teus aqui, eles também vão te encontrar um dia. E nós seremos uma só família com o Senhor. Irmãos, todo o resto é resto. Tudo vai passar, tudo vai perecer. Mas essa certeza vai ficar firme no nosso coração como uma âncora enterrada segurando o navio das nossas vidas. Nós não vamos morrer eternamente. O Deus que Paulo pregou para os atenienses é um Deus que ressuscita mortos e que prometeu fazer isso com todos. Só que é verdade que alguns zombaram. Alguns ficaram dando risada de Paulo, chamaram ele de tagarela. O que é que esse tagarela está falando aí? Ficaram zombando dele. E é verdade também que alguns vão zombar da gente. Às vezes o nosso próprio familiar vai zombar da gente. A pessoa mais próxima de você, que é aquela que dói mais, né? Porque quando o outro de fora zomba, mas aquele de casa que zomba, que nos humilha, que nos maltrata, é onde dói mais. Também humilharam, zombaram de Paulo, mas teve alguns que acreditaram. Teve alguns que ouviram e confiaram. E é nessa certeza que nós temos que caminhar. Vão haver aqueles que vão zombar, vão haver aqueles que vão maldizer, nos chamar de tagarela, mas vão haver aqueles que vão acreditar. Vão haver aqueles que vão confiar. E é exatamente esses que nós vamos lançar como um âncora na vida deles, o Senhor. Aquele Senhor verdadeiro. Aquele Senhor que não se compra com dinheiro, nem com ouro, nem com prata. Aquele Senhor que não está interessado nos teus bens financeiros. Ele está interessado em você. E que se você tiver algum bem financeiro para compartilhar, compartilhe com os necessitados. Não com quem já está milionário. Então é isso que nós precisamos ter como certeza em nosso coração. Foi isso que Paulo pregou ali. Agora, irmãos, Paulo saiu de Atenas depois e foi rodar mundo afora. Depois foi preso em Roma, acabou seus dias lá decapitado, arrancaram a cabeça de Paulo, e Paulo foi esquecido. Paulo foi esquecido pelos atenienses. Paulo foi esquecido pelos tessalônicos. Paulo foi esquecido pelos colossenses, pelos efésios. Tanto é que depois ele fica implorando quando ele está preso. Nós vamos ver aqui mais à frente. Ele fica implorando quando ele está preso que alguém vai visitar ele. Que alguém vai vê-lo, porque ele está sentindo falta dos seus amigos. Porque ele agora estava velho, no fundo de uma cadeia, prestes a morrer, e daí ia morrer sozinho. Se não fosse Lucas estar com ele até o fim, ele tinha morrido sozinho. Marcos também o ajudou muito. As pessoas também vão nos esquecer uma hora. As pessoas também vão esquecer quem foi o irmão Kleber, um pregador, quem foi o irmão Kleber, um pastor. Vão esquecer. Mas uma coisa é certa, irmão. Ninguém esquece do Cristo que a gente pregou. Ninguém esquece do Deus que a gente anunciou. Ninguém esquece do Deus que foi proclamado pela tua boca e pela minha boca. E isso é o que importa, porque nós estamos aqui é para proclamar Ele. Quem não tem que ser esquecido mesmo é Ele. Quem tem que ser honrado é Ele. A glória é toda para Ele. Esqueçam de mim, não tem problema. Só não esqueçam da mensagem que eu vos enviei, porque quando vos enviei, veio do Espírito Santo e veio para fazer mudança em vossas vidas. Eu não estou preocupado que me esqueçam. Podem me esquecer, mas não esqueçam ao Deus que eu preguei. Não esqueçam ao Deus que eu anunciei, porque eu não posso fazer nada por vocês, mas o Deus que eu anunciei pode. O Espírito Santo que habita em mim e que me traz a mente e a boca as palavras que eu trago para vocês, é o mesmo que habita em vocês e o recebe na sua mente e no seu coração, e ele compartilha entre nós essa palavra que pode gerar vida, que tem gerado vida, que tem gerado firmeza, que tem gerado coragem,
Que muitas vezes nós não estamos conseguindo caminhar e caminhamos, porque recebemos uma palavra e aquela palavra vem motivar o nosso coração, nossa mente, e nós caminhamos e conseguimos sair do atropelo em que estamos, do buraco em que estamos e andamos firme novamente. É porque Deus tem nos segurado. É porque Ele tem segurado em nossas mãos. Então, como Paulo saiu dali e o esqueceram, o zombaram e esqueceram, também vão fazer da gente. E como eu disse e repito, às vezes quem vai zombar e nos esquecer são as pessoas mais próximas. Não tem problema. Continue sendo você. Continue sendo cristão. Continue amando. Continue perdoando, sendo misericordioso, sendo compassivo. Porque Deus, Ele há de concluir e de finalizar a boa obra que Ele começou através da tua vida. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E quando nós perdemos alguém a quem nós tanto amamos, nós temos todo o direito do mundo de ficar triste, de chorar, de lamentar, de ficar enlutado. Temos todo o direito do mundo e devemos fazer isso. É bom fazer isso para a alma, para o espírito. Mas façamos isso com a certeza absoluta no coração, como âncora, de que um dia nós vamos nos encontrar. A partida não é eterna. Ela é apenas temporária, transitória e passageira. Agora, o encontro que eu vou ter com a minha avó, que você vai ter com a sua mãe, irmã Coca, que a irmã Zilma vai ter com os familiares, que Lala vai ter com os familiares, que a minha mãe vai ter, que o irmão Jaime vai ter com a mãe e com os familiares. Este encontro é eterno. A partir daí nós viveremos eternamente com eles. E como vai ser gostoso, como vai ser bom poder abraçar de novo a minha avó. Como vai ser bom poder abraçar aqueles que nós amamos, né? E que perdemos aqui. Mas perdemos aqui e vamos reencontrar lá. Pensem nesse dia, como vai ser maravilhoso reencontrar quem nós amamos. E dar um abraço apertado, gostoso, e saber que a partir daquele momento vai ser convivência eterna. Então, quando nós temos isso como certeza no coração, nós sofremos sim, porque nós somos de carne, né? Nós vamos sofrer. Mas nós sabemos que o sofrimento é momentâneo, é temporário e passageiro. O que está por vir, o que está por vir é eterno, é sólido e nunca mais se findará. Amém? Então, só um Deus como esse, irmãos, um Deus que nos promete a ressurreição dos mortos. Só Ele merece ser adorado. Só Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Todo o resto nós respeitamos, nós convivemos, nós toleramos, mas só Ele é digno. Só Ele, só Ele. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.